Aleluia, louvado seja aquele que vive, aquele que reina para todo sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e glória neste lugar e para sempre. Que maravilhosa graça, né? Por ela estamos aqui, por causa do que o Senhor fez por nós. Aleluia. Meus irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia já em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, obrigado, meu irmão. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens. Estamos no mês onde celebramos o aniversário da Reforma Protestante, dia 31 de outubro, aquele dia especial em que Martinho Lutero fixa suas 95 teses ali, capela de Wittenberg, e ali faz aquele momento tão marcante, histórico para a nossa vida, né? E nós estamos aqui celebrando e, ao mesmo tempo, revisitando a carta de Paulo aos Romanos, que foi aquela carta que impactou a vida de Lutero e até hoje impacta nossas vidas, graças a Deus por isso. Então, Romanos capítulo 4, capítulo 5 vão nortear a nossa série de 4 sermões durante este mês de outubro. Nós vamos até o último domingo e nós temos um tema. Depois da escuridão, e logo abaixo uma frase em latim de Martinho Lutero: depois da escuridão, a luz, a luz. Então vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza. Enquanto você procura, quero dar boas-vindas aos visitantes que estão aqui hoje. Muito obrigado, meus irmãos, quem acompanha também o nosso culto pela internet. Queria destacar com muita gratidão que minha irmã está aqui conosco, minha irmã que mora longe, mora nos Estados Unidos, fazia aí quase 13 anos que não vinha ao Brasil, e está aqui, ela e o pastor William, que é seu esposo, tem um ministério lá na Riverside Church, igreja que eu tive a alegria, o privilégio de ministrar quando estive por lá, e hoje eu sou muito grato, porque ela está aqui conosco, e minha irmã que foi um instrumento, assim, muito especial do Senhor na minha vida, né? Dei muito trabalho, certamente o joelho dela doeu muito por minha vida. Fui o último, foi o que dei mais trabalho. Mas eu sou muito grato a Deus por ela estar aqui conosco e glória a Deus. Pastor William tinha compromisso na igreja, que por acaso foi a igreja onde eu também me converti. Ele está lá, um compromisso, e ela veio hoje aqui. Conheci a base. Minha irmã, seja bem-vinda, te amo. Vamos juntos? Romanos capítulo 4, então, vamos começar a nossa série de mensagens. Obviamente que nós vamos abrir aqui no texto de Gênesis. Marca aí, deixa aí Romanos 4, vamos para Gênesis, por favor, capítulo 15, você vai já entender por quê. Nosso texto está em Romanos, mas vamos começar lendo Gênesis, capítulo 15, versículos 5 e 6, deixa Romanos 4 marcado. E vamos ler primeiramente Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6. Você vai entender já por quê. Diz assim, a palavra do Senhor lá em Gênesis, não é difícil de achar Gênesis, né, gente? Por favor, primeiro livro. Capítulo 15, versículos 5 e 6 do livro de Gênesis, diz assim, ó: levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Volta para Romanos lá, capítulo 4. Enquanto você volta, Paulo menciona esse versículo 6 aqui de Gênesis 15, logo no início do capítulo 4 de Romanos, no versículo 3, ele vai mencionar esse versículo 6, Abraão creu no Senhor, isso lhe foi creditado como justiça, e ele vai trazer à luz aquilo que havia justificado Abraão, antes mesmo de Israel se tornar uma nação. Ali era a semente de uma nação, a semente do povo de Israel. E Paulo menciona exatamente esse texto aqui de Gênesis capítulo 15, versículo 6, e ele diz mais, lá em Romanos capítulo 4, acompanha na tua Bíblia agora, versículo 2, ele diz: se de fato Abraão foi justificado pelas obras,
ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Não diante de Deus. Veja que Paulo, ele é muito perspicaz, ele é muito inteligente e, claro, inspirado pelo Espírito Santo, né? Ele vai recorrer não só ao exemplo de Abraão para explicar para aquele povo de Roma, para aqueles cristãos da igreja de Roma, essa questão da fé, de como funcionava a justificação. Ele vai usar não apenas o exemplo de Abraão, que era o pai da fé pelos judeus, segundo os judeus, né? Mas também ao exemplo de Davi, o maior rei da história de Israel, para explicar que aqueles homens, tanto Abraão quanto Davi, não foram justificados pelos seus grandes feitos, como nenhum homem pode ser. Nenhum homem pode ser. Abraão e Davi não tiveram a sua justificação creditada em obras realizadas, mas na fé. Na fé que eles tiveram na promessa de Deus. Dito isso, meus irmãos, podemos então mergulhar mais alicerçados nesse texto de hoje aí que nós vamos ler agora. Romanos capítulo 4, vamos ler juntos? Se você não tem a Nova Versão Internacional, está aqui para você, tá? Aí você pode acompanhar na tua Bíblia. Diz assim, Romanos capítulo 4, versículo 13 ao versículo 17, que nós vamos ler. Diz assim, ouça com atenção, reverência à palavra do Senhor. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela fé são herdeiros, pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, e o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Feche teus olhos, vamos orar juntos. Senhor, louvamos o teu santo e bendito nome, te agradecemos, ó Deus, porque tua misericórdia nos traz aqui, a tua graça nos chamou de forma irresistível e tão amorosa. Obrigado, Senhor, porque tu és Deus grandioso, Deus poderoso, e decidiu amar um povo tão pecador. Obrigado, Senhor, porque tu nos reúne neste lugar para ouvir a tua palavra, para ouvir a boa nova do teu evangelho. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo nos instrua na tua palavra, Senhor, nos edifique, Senhor, nos fortaleça a fé na nossa caminhada, transforme, Senhor, mentes e corações que precisam ser transformadas neste lugar, ou onde quer que essa palavra chegue, Senhor. Assim nós te pedimos, crendo, Senhor, por fé, na tua misericórdia, na tua graça, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto é sensacional e esclarecedor. Então é muito importante que a gente abra bem o entendimento aqui. Talvez para alguns não seja novidade, o texto de Romanos, mas é oportuno nesse momento em que nós estamos aí falando da reforma, porque a igreja precisa estar atenta para isso, né? Sempre. Então eu vou introduzir o sermão de hoje para tentar clarear a nossa mente com uma pergunta, tá? Só para aguçar aí a nossa reflexão. Lá vai. Quantos aqui são cumpridores das leis civis do nosso país? Em outras palavras, quantos podem afirmar assim, eu sou cumpridor de todas as leis do país, porque eu sou crente, e eu procuro dar exemplo de retidão, porque eu preciso dar um bom testemunho, eu preciso seguir as regras, não apenas perante os homens, mas principalmente diante de Deus, do Deus que eu sirvo. Quantos? Evidentemente, como crentes, né, exemplares, cumpridores de lei que nós somos, né? Eu creio que ninguém aqui, por exemplo, fala no celular,
ou passa uma mensagem, dá aquela checada no WhatsApp quando está dirigindo, né? Porque existe uma lei no Brasil que proíbe isso, não é? Mas com certeza nós somos exemplares, né? E claro, como tal, a gente nunca instalou um programa pirata no computador, jamais. Obviamente, existe uma lei contra a venda, compra, uso de produtos piratas no Brasil. Ninguém furou a fila aqui, nunca. A gente não fura a fila, jamais. Estacionar em lugar proibido? Nunca. Estou apressado. A gente dá 10 voltas no shopping. Olha aquela vaguinha ali, né, para idosos, para deficiente. Vou olhar rapidinho. A gente não. Outras pessoas até fazem, mas a gente não faz isso. Nós somos crentes. Faixa de pedestre. A gente chega na avenida, a faixa está ali a 10 metros, mas não, eu atravesso bem aqui. Não, jamais. Eu ando esses 10 metros para atravessar na faixa, porque existe uma lei que diz que eu preciso atravessar na faixa. Nós não somos assim? Jogar lixo fora da lixeira? Nem pensar. Sonegar imposto? De jeito nenhum. Molhar a mão do guarda para evitar uma multa? De jeito nenhum. Isso não é coisa de crente. Eu dou bom testemunho, definitivamente. O termo fora da lei, aquele velho jargão dos faroeste, né? Não se enquadra a nós, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós somos cumpridores das regras. Somos assim. Mas acontece que a gente vive num país, né, onde descumprir as leis é quase cultural, né, meus irmãos? A gente vive no país do jeitinho brasileiro, né? No mundo é dos espertos, né, não dos otários. Então, a gente é levado por esse pensamento de que a gente pode dar um jeitinho para as coisas, né? Só para ter uma ideia, tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que diz que 80% dos brasileiros dizem que é fácil descumprir as leis no Brasil. 80% da população, baseado na pesquisa desta fundação, diz que 80% dos brasileiros, ou seja, a maioria dos brasileiros, entende que é fácil descumprir as leis no Brasil. Esses 80% são exatamente as pessoas que vivem nesse jeitinho. Se tiver uma oportunidade, vai descumprir. Vai descumprir. Nós não. Meus irmãos, ironias à parte, brincadeiras à parte também, é verdade que muitas vezes nós descumprimos as leis meio que automaticamente, instintivamente, às vezes até sem querer, sem pensar. Sabe quando você vai, está apressado para o trabalho, tem uma pessoa ali parada na faixa de pedestre para atravessar, e a gente passou, o Senhor, até pede perdão para Deus. Ô Senhor, desculpa porque eu não parei o carro, estou tão apressado. Descumprimos uma lei. Não demos a preferência, né, para a pessoa que estava ali parado para atravessar. É uma coisa meio que automática, meio cultural, né? Em síntese, meus irmãos, se nós dependêssemos de cumprir à risca todas as leis vigentes no nosso país, admitamos, para viver aqui, a gente tivesse que cumprir todas as leis, ninguém estaria aqui essa noite, para ouvir a boa nova do Senhor. A palavra do Senhor dirigida a crentes fora da lei que nós somos. Meus irmãos, se nós não conseguimos cumprir as leis civis do nosso país, que requerem de nós apenas uma conduta externa, quanto mais as leis espirituais estabelecidas pela palavra de Deus, que exigem de nós retidão, não apenas de atitude, mas de caráter, e de pensamento, e de sentimentos. Que sinuca de bico que estaríamos, hein? Se nem a lei do país a gente consegue seguir, que basta a gente agir. Imagina a lei do Senhor, que envolve caráter, que envolve sentimento, que envolve pensamento. Somente quando o monge augustiniano Martinho Lutero se deparou mais profundamente com a carta de Paulo aos Romanos, meus irmãos, há cerca de meio século atrás, mais de meio século, ele pôde compreender que a salvação não dependia da perfeição dele diante da lei ou dos mandamentos do Senhor, porque isso seria impossível para o homem,
E esse era o grande drama de Lutero. A luz das Escrituras, depois das trevas, luz. A luz das Escrituras, Lutero então compreende que a justificação dependia apenas da fé, inegociável na fidelidade de Deus à sua palavra. Sola fide, né? Somente a fé é o meio pelo qual o crente é justificado perante Deus, simples assim. Uma fé que não nos é dada. Essa fé, ela não vem de nós, é uma fé que nos capacita a crer para a salvação, é a fé que nos livra da ira que a lei produz. Nós vamos entender melhor isso aqui mais adiante. Sim, meus irmãos, pela fé nós somos todos fora da lei. Tema aí do nosso sermão, a lei está até em maiúscula aí, referindo-se especificamente à lei mosaica, né, a lei de Moisés. Então, ao longo do texto de hoje aqui, nós vamos entender melhor esse princípio básico da fé cristã, a forma como somos justificados. Muito bem, no capítulo 3 de Romanos, você pode até voltar um pouquinho aí, Paulo vai deixar bem claro que a lei, ela ressalta o pecado humano. Enquanto a graça lança uma luz de salvação, a lei, ela lança uma luz contra o que nós somos, pecadores. E vai revelar muito claramente a nossa incapacidade também de cumprir essa lei, fielmente. Podemos até cumprir em parte, mas toda, à luz da lei, não há um justo sequer, diz aí Romanos capítulo 3, versículo 10. Olha o que diz no versículo 20 aí de Romanos 3. Diz assim, ó: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei lança a luz sobre uma consciência de que nós somos pecadores e incapazes de cumprir. Romanos capítulo 3, 23 e 24 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Está destituído, né? É o mesmo que carecer, é o mesmo que sofrer necessidade. Paulo está falando ali de uma dependência ou de uma deficiência universal provocada pelo pecado. O pecado nos torna todos destituídos da presença do Senhor, da glória de Deus, porque todos nós somos pecadores, nascemos assim, carentes de Deus. Até um ateu sabe disso, até um ateu sente isso. Difícil é admitir, outros não conseguem compreender, outros nunca vão compreender, mas sabe aquela solidão que você precisa de alguma coisa, aquele vazio impreenchível? Até ateus sentem isso. É isso, o ser humano nasce carente, o ser humano nasce destituído da glória de Deus, ou seja, somente por meio de uma ação graciosa do próprio Deus, favor imerecido, né? Nós podemos ser reconectados com Ele, somente por meio da ação do próprio Deus. Então, por intermédio de Abraão, Deus vai começar a jogar uma luz, Ele vai clarear o seu plano de redenção para o seu povo. Ele começa a jogar uma luz, as pessoas começam a entender, e Paulo agora vem jogar um esclarecimento bem maior, usado pelo Espírito Santo, deste princípio que apontava para a promessa de um Messias, de descendência abraâmica, a gente vai entender isso, uma esperança de salvação, que desde a antiguidade, meus irmãos, já apontava para Cristo. Aleluia. Aqui no capítulo 4, então, Paulo vai reforçar esse argumento, agora voltando aqui para o nosso texto, mergulhando no nosso texto, ele vai reforçar esse argumento, que essa promessa de salvação eterna, de herança eterna, ela não é fruto da lei, tampouco está condicionada a obras ou ao cumprimento humano dos mandamentos, não, é impossível. Nós veremos então, primeiramente, olhando aqui mais diretamente para o texto, que a promessa não vem da lei. Versículo 13 diz assim, acompanha aí: não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé.
Parece claro, mas a gente vai clarear mais ainda. Quando ele menciona essa promessa dada a Abraão, aqui no versículo 13, Paulo, ele está se referindo ao que está revelado lá no livro de Gênesis, incluindo a propriedade da terra prometida e uma aliança eterna que ele faz com a sua descendência. Só escuta, Gênesis capítulo 17, versículos 4 e 5, diz assim: de minha parte, essa é a minha aliança com você, você será pai de muitas nações, não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Então, sabiamente, Paulo vai usar o exemplo maior de fé que os judeus tinham, o exemplo de uma personificação da fé, o pai da fé de Israel, para expor exatamente o seu argumento, de que a promessa não é fruto da lei, porque aquele momento em que o evangelho estava ali, o momento da graça, não havia entendimento entre os judeus, e os fariseus vieram com uma nova teologia, colocando a lei à frente da graça. A lei precisava ser cumprida, quem não cumprisse a lei não poderia ser salvo. Então Paulo vem e diz, não é isso não. E eu vou te explicar para vocês por quê. E aí ele cita Abraão, sabiamente. O apóstolo está frisando aqui para seus leitores, crentes judeus, que viviam ali, ou seja, aqueles que eram da lei, e também os gentios da igreja de Roma, que não foi pela observância dos mandamentos que a promessa foi dada a Abraão, já que a dádiva que foi concedida a ele foi anterior à lei. Como assim? Paulo já havia observado aqui, meus irmãos, no capítulo 3 de Romanos, que a circuncisão, depois você lê devagarzinho lá, capítulo 3, a circuncisão, que é um símbolo físico, né, da aliança, e era pregada pelos fariseus, tinha que circuncidar. Os prosélitos, ou aqueles que se convertiam ao judaísmo, tinham que passar pela circuncisão, e outros judaizantes já pregavam que mesmo os cristãos tinham que também circuncidar, tinham que se transformar judeus pela lei e pelos rituais, senão não estariam salvos em Cristo Jesus. Então Paulo vem, e ele vai lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6, e diz: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi concedido como justiça. Veja, a circuncisão, meus irmãos, veio depois disso. Antes disso não havia circuncisão, mas Abraão creu no Senhor. E o que foi lhe acreditado como justiça? A fé. A fé. A circuncisão, portanto, era apenas um sinal, era apenas um tipo, ao menos um selo, que diferenciava o povo judeu de outros povos no tempo, né, do Antigo Testamento. Sendo assim, Paulo está dizendo que aos leitores da carta, aos crentes da graça, que Abraão é um exemplo de justificação pela fé, não apenas para os judeus, aí é que era o grande drama, né? Não apenas para os judeus, mas para os gentios, para nós, meus irmãos, os quais, portanto, não precisavam mais ser circuncidados, ou seja, estarem debaixo da lei. Eles precisavam ser apenas herdeiros de Abraão pela fé. Que bênção! Pela fé nós somos descendentes de Abraão, graças a Deus. Isso inclui todos aqueles que creem na promessa que Abraão creu. Quantos creem? Somos herdeiros de Abraão. Aleluia. Observe o tempo verbal aqui do versículo 13, né? Eles já receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, né? Já receberam. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa. Está lá no versículo, é o verbo no passado aí, ó. Aqui a gente mostra um patamar imutável da fidelidade de Deus. Já houve um decreto, trata de algo que foi estabelecido. Nós já somos herdeiros. Os descendentes de Abraão já receberam a promessa. Para isso, preciso o quê? Apenas crer naquilo que Abraão creu. É importante observar aqui que Paulo interpreta a promessa da terra prometida, meus queridos, num sentido amplo aqui, tá? Num sentido bem amplo de Canaã. Abraão seria herdeiro do mundo, diz o texto aí, né? Estudiosos vão entender aqui que a intenção do apóstolo é explicar essa dimensão universal do plano de Deus. Não é apenas um local ali. Explicar que a presença do Senhor vai muito além de uma terra prometida, mas todo mundo. Abraão é herdeiro do mundo, ou seja, a partir da fé de Israel e do seu relacionamento com o Senhor, o mundo inteiro seria alcançado pela presença de Deus. Olha que maravilha. Canaã, portanto, é um símbolo
é uma sombra, é um prenúncio imperfeito da morada eterna que nós vamos receber. A terra, a verdadeira terra prometida, está na eternidade. A herança dos filhos de Deus em todas as gerações, não apenas a geração de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, mas a nossa geração. Aleluia. E as que virão, a menos que Jesus volte logo, que seja breve. Referindo-se aos escritos de Paulo aqui, meus irmãos, o apóstolo Pedro vai lançar luz sobre essa questão da promessa de uma forma muito interessante. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, é o que ele diz: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Veja como aqui faz uma conexão dessa terra prometida. Ela é uma sombra daquilo que nós, imperfeita, né? Daquilo que nós vamos ter na eternidade, novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Essa é a nossa esperança, aleluia. A promessa de Deus a Abraão, ela vem sendo cumprida, meus irmãos, graças a Deus, ao longo dos séculos. A herança do patriarca aí vem alcançando novos crentes, graças a Deus, de todas as nações, todos os dias. Podem conspirar contra o evangelho, podem conspirar contra as igrejas, falsos profetas podem se levantar, falsas igrejas podem se levantar pregando um falso evangelho, mas o verdadeiro evangelho tem a mão do Senhor sobre ele, e as pessoas continuarão sendo resgatadas e alcançadas pelo evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Nada pode impedir o evangelho, nada pode impedir o evangelho. Pela fé no evangelho e não pelo cumprimento da lei, o povo escolhido tem atendido ao chamado irresistível da graça e se rendido aos pés do Senhor. E assim eles recebem a herança prometida à descendência de Abraão. Simples assim. Simples assim. E essa promessa não vem mediante a lei, né, diz o texto aqui. É importante frisar aqui, meus irmãos, só para dar uma esclarecida, para ficar mais forte o entendimento, que essa lei que Paulo se refere, o conjunto de regras morais e espirituais destinadas a Israel, ela foi dada a Moisés, aquela lá do Monte Sinai, foi dada a Moisés mais de 400 anos depois que Abraão viveu. Pois é. Logo Abraão foi salvo porque ele confiou na promessa. A lei nem existia. Nós temos um Deus digno de confiança. Nós podemos confiar na sua palavra. Ela é infalível, ela é imutável. Às vezes duvidamos, às vezes não temos paciência de esperar, mas o nosso Deus, ele é confiável e a sua palavra se cumprirá. Aleluia. O problema é que muitas vezes a gente confunde falsos evangelhos com palavra de Deus, né? Falsos evangelhos, tropeçamos em falsas profecias por acreditar que vem da parte do Senhor. Esse é um problema. Só tem um remédio para isso: as Escrituras. Conhecimento das Escrituras, discernimento do Espírito Santo. É a única maneira. Numa outra esfera, nós atrelamos os nossos esforços à salvação, né? Como se o nosso ativismo garantisse a nossa salvação. Quanto mais eu trabalho, quanto mais salvo eu estou, ou pelo menos eu garanto aqui a minha salvação. Meus irmãos, ativismo é bem diferente de consciência do nosso dever em servir a igreja. Eu estou frisando isso porque alguns levam para o extremo oposto, né? Não fazem nada e seguem conformados, confortáveis com isso. Então, extremos, né? Ativismo e inércia. Isso não tem nada a ver com o nosso dever de servir a igreja. E também não tem nada a ver com salvação. Isso é uma consequência na vida dos salvos. Os salvos, eles servem. Os salvos, eles frutificam. Meus queridos, existe uma só palavra profética. Existe uma só palavra profética na qual nós podemos confiar plenamente. Se você crê, tome posse. A palavra profética já revelada nas Escrituras, que estão bem na tua mão. Essa palavra é confiável. Não precisamos de mais nada, nenhuma vírgula.
tudo está escrito, incluindo um amor de um Deus todo-poderoso, que enviou o seu Filho para morrer por nós, para nos redimir, para morrer na cruz, expiação dos nossos pecados e garantir a vida eterna àqueles que creem. Simples assim. O que está revelado é suficiente para descansarmos. Está cansado? O que está revelado é suficiente para nós descansarmos, certos que a promessa será cumprida. Um dia sem dores, sem pecados, justificados para a eternidade com o Senhor. Descansa, descansa. Mediante o que foi dito até agora, esclarecido por Paulo, o texto então vai reforçar o argumento, e aí ele vai frisar o seguinte: a promessa, ela é inútil sem fé. Olha o que diz os versículos 14 e 15. Tem promessa, mas sem fé ela também é inútil. Versículos 14 e 15. Pois, se os que vivem pela fé são herdeiros, pela lei, eu estou misturando, é porque eu estou só com fé na cabeça, eu já deixei a lei de lado. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Vamos entender? Aqui Paulo praticamente obriga o leitor a fazer uma escolha aqui. Ou ele entende que a justiça de Deus vem do conhecimento e da guarda da lei, ou ele admite que a justificativa, que a justiça de Deus, justificação, a justiça divina, se dá somente pela fé. Ou ele fica de um lado, ou ele fica do outro. Ou vem da lei e do conhecimento, ou vem da fé. Somente. Aí ele diz assim: se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. A promessa é inútil, já que a promessa é anterior à lei, né? Já explicamos isso aqui. E ainda, caso escolham que os herdeiros são apenas aqueles que vivem pela lei, o que eles estão dizendo aqui? Se eu escolho assim, que os judeus são superiores aos gentios. Eles são mais santos, eles são mais salvos, eles são mais justos, porque eles são o povo da lei, independentemente da fé. Logo, a fé não tem valor. É isso que Paulo está explicando aqui. O problema aqui é que, se agir sob a ótica legalista, o homem não poderá aceitar as promessas de misericórdia para os pecados. Ora, se eu sou um cumpridor da lei, eu consigo resolver a minha salvação aqui. Eu não preciso da misericórdia de Deus pelos meus pecados. Esse é o grande problema aqui, né? Não tem como. Não tem como. Por quê? Para a salvação dependerá algo que é impossível. Uma tentativa de cumprir uma lei. É impossível obedecer essa lei. Então eu estou preso, estou numa sinuca de bico aqui. A busca pela salvação meritória, portanto, aqui é um equívoco básico, inclusive dos fariseus. Jesus muitas vezes repreendeu os fariseus em relação a esse equívoco, o homem incapaz de cumprir a lei inteiramente. Logo, a lei produz a ira. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 15, na parte A. Tiago, que é irmão de Jesus, ele vai lançar também luz sobre isso, ele vai reforçar essa possibilidade, ou essa impossibilidade, na verdade, do homem de cumprir a lei. Tiago, capítulo 2, versículo 10, ele vai dizer assim, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, esse texto é muito conhecido, né? Torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então veja, ou eu cumpro toda a lei, ou eu não posso tropeçar em nenhuma vírgula, senão eu estarei descumprindo toda ela. E aí ele vai acrescentar e vai citar um básico mandamento que a gente tropeça muito, lá em Tiago, capítulo 2, versículo 8, capítulo 2, versículo 8, ele diz: ame ao seu próximo como a si mesmo. Eita, esse a gente tropeça muito, hein? Ame ao seu próximo como a si mesmo. A gente cai fácil nesse mandamento aí. Dá-lhe uma pergunta aí para você, será que nós equiparamos, eu não estou nem colocando acima, né? Será que nós equiparamos o nosso empenho por satisfazer as nossas necessidades com o esforço de desfazer a necessidade do outro, satisfazer o outro? Será que eu busco satisfazer o meu irmão tanto quanto eu me esforço para me satisfazer? Geralmente a gente busca a nossa satisfação primeiro.
E só depois, se sobrar tempo, quem sabe, nós olhamos para a necessidade alheia, ou não. E olha que o mandamento nem está dizendo para eu amar o meu próximo mais que a mim mesmo, só igual. Mas não é bem assim que funciona na prática, né? A parte B, aqui do versículo 15, traz uma afirmação que é intrigante, de certa forma. Ele vai dizer o seguinte: e onde não há lei, não há transgressão, né? Paulo está ressaltando aqui novamente, meus irmãos, um dos papéis principais da lei, que é despertar no homem o senso do pecado e o castigo em caso de desobediência. Onde não há lei, não há transgressão. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: tira a lei, retira-se a lei e a transgressão desaparece. Acontece que existe uma lei. Existe uma lei de Deus. Só para ilustrar o sentido aqui, lá em Amsterdã, por exemplo, em alguns lugares é permitido fumar maconha. Então você fuma em alguns pubs, alguns bares e tal. Ou seja, não há uma lei contra isso, as pessoas podem fumar. Então não é uma transgressão, não tem lei, você pode fazer. É mais ou menos só para a gente, não há dolo, né? Não há culpa, se não tem uma lei sobre isso. Paulo está dizendo aqui que para pecadores, como Abraão, como Davi, como eu, como você, a lei só pode trazer mais culpa, mais dívida do homem perante Deus, jamais salvação. A lei só traz culpa e castigo perante Deus, salvação jamais. Se já nascemos indesculpáveis pela nossa natureza adâmica caída, a lei vai fazer o quê? Vai evidenciar mais isso, vai jogar mais culpa sobre nós. Ao passo que ela realça esse pecado humano, o homem aí, realça o pecado do homem, realça também uma incapacidade da lei produzir no homem condições de obedecê-la. A lei exige obediência, mas não dá nada para o homem em termos de capacidade espiritual para que possamos obedecer. Não dá. Somente a fé, a mesma fé salvadora, nos capacita a obedecer a lei. Somente a fé nos capacita a obedecermos os mandamentos do Senhor, a ficarmos constrangidos diante da palavra do Senhor, ainda que a gente não consiga chegar à perfeição, ainda que a gente não consiga obedecer plenamente, né? A incapacidade de obedecer plenamente a lei é exatamente isso que nos torna dependente da graça. É essa incapacidade de sermos perfeitos, essa incapacidade de cumprir os mandamentos do Senhor, nos faz dependente da graça, pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, vem de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8, né? A graça salvadora. Por essa razão, meus irmãos, a fé e não a lei é a base da justiça de Abraão aos olhos de Deus. E aí vem essa revelação que nós vimos aqui. É por causa desta fé de Abraão, né, que a promessa é estendida a toda a sua descendência. Mas a grande notícia ela é estendida a toda a descendência, não apenas aos filhos da lei, diz o texto. Quem são os filhos da lei? O povo de Israel, mas igual a todos, ela se iguala a todos que creem como Abraão. Nós somos herdeiros pela fé e não pela lei. Aleluia. A promessa existiu antes da lei, mas ela é inútil sem fé. Aí, ó. Ela existiu antes da lei, mas ela é inútil se não houver fé. Nós precisamos crer na promessa. Logo, meus irmãos, pela fé nós somos todos fora da lei, né? Não no sentido criminoso do texto, do termo, obviamente, né? Evidentemente, mas porque nós somos justificados pela confiança que nós temos na promessa e não nos méritos, e não nas obras que nós possamos fazer. Obras e méritos não existem como meio de salvação. Obras existem como reflexo da fé que eu tive. Então, se eu sou crente, se eu sou salvo, as obras me acompanham, né? A fé sem obras é morta, né? Como nos ensina Tiago também. Esse é o tom, meus irmãos, do último argumento que nós podemos destacar aqui no nosso texto de hoje. A promessa, ela é garantida somente pela fé,
Para finalizar o texto, diz, versículo 16 e 17: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, já falamos, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também os que têm a fé que Abraão teve. Aleluia. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. É lindo esse texto, melhor ainda quando a gente explica ele um pouquinho melhor. O que nós vemos aqui é o arremate, né? O resumo do ensino de Paulo aos romanos acerca da relação que há entre fé, justificação e graça. Aqui ele faz aquele desfecho dessa perícope aqui, lindamente. O apóstolo vai frisar que a fé salvadora é aquela que confia plenamente na promessa, é aquela que não duvida da promessa, e por essa razão apenas a salvação está garantida à descendência de Abraão pela fé, não apenas aos judeus, mas todos que recebem de Deus essa capacidade de crer na promessa. Aleluia, esse povo somos nós. Que bênção, somos salvos porque nós dependemos da promessa de Deus, não da nossa obediência à lei, porque não poderíamos obedecê-la. Certo disso, então, meus irmãos, nós podemos dar glórias ao Senhor, podemos glorificar a Deus, porque Ele é fiel à sua palavra. Aleluia. Mesmo quando nós somos infiéis, né, Ele permanece fiel à sua palavra, porque Ele não pode negar a sua natureza. Nós aprendemos lá em 2 Timóteo, né, capítulo 2, versículo 13. Só para a gente refletir, meus irmãos, uma frase aí para você refletir, ó. A promessa de que os descendentes de Abraão desfrutarão da vida eterna em um mundo restaurado, alicerça-se na fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra, não na nossa performance cristã. Aleluia. Às vezes a gente se preocupa tanto em ser performático, né? Como se estivesse agradando tanto ao Senhor. Não é nada disso. Tudo é dele, por ele e para ele. Aceitar que não há mérito humano na salvação nos possibilita, isso é uma boa notícia, ó. Aceitar que não há mérito em nós, que a gente não é digno, não somos dignos. Isso nos possibilita viver sem medo do presente, sem medo do futuro, porque o nosso fracasso de cumprir a lei não retira de nós a salvação. Não há como retirar de nós a salvação, muito menos a promessa de vida eterna que foi cumprida por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não há como, o que Ele comprou, não há como nos tira. Aleluia. Evidentemente que a incapacidade de cumprir a lei não é para nós um passe livre para pecar. Tem gente que argumenta isso, né? Então quer dizer que agora eu posso pecar à vontade, não vou perder a salvação. Não, gente, pelo amor de Deus. Isso chega a ser até meio pueril, né? Meio infantil esse argumento. Tem nada a ver. A nossa incapacidade de cumprir a lei não é para nós um passe livre para pecar. Pela fé, nós somos capacitados também a vencer o pecado. Se nós cremos, se foi do Espírito Santo, nós temos capacitação para vencer o pecado. E se nós ignoramos isso, se nós tripudiamos da graça, se nós tiramos o peso do nosso pecado, tiramos o peso das nossas transgressões, ficamos em xeque, bem aí, numa situação de xeque sobre a nossa condição de crentes. Será que nós somos crentes mesmo? O crente de verdade não tripudia da graça. O crente de verdade luta contra o pecado. E ele tem poder no Espírito Santo para vencer. Aleluia. Contudo, meus irmãos, o mais importante aqui que nós podemos extrair dessa conclusão que Paulo fala, que expressa aqui no versículo 16 e 17, é que a garantia de que a promessa aos herdeiros de Abraão, ela advém da confiança no cumprimento de um projeto redentor de Deus para o seu povo. O texto está apontando lá em Gênesis para Cristo. Abraão creu no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem,
como se existissem, diz o versículo 17, né? Quando ele recebe, versículo 17 no final, então quando ele recebeu a promessa, o patriarca do povo de Deus, ele não era um pai de uma grande nação, ele não era pai de tantas pessoas, tantas vidas, que as estrelas do céu eram menores a quantidade, né? Não dava para contar, incontável. Mas, por sua palavra, Deus traz à existência aquilo que não existia aos olhos humanos. Pela palavra de Deus, ele já era pai de uma grande nação. Ele já era um pai de muitos povos. Aleluia. Por sua palavra, Deus promete um rei eterno. Um rei eterno que viria a esse mundo para pregar a verdade salvadora do Evangelho. Aleluia. E aquele que venceria a morte na cruz, sendo ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, aleluia, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, é o nosso Deus, é o Deus que dá vida aos mortos. Nós nascemos mortos pelo pecado, meus irmãos, mas aquele que recebe a Deus, aquele que recebe de Deus a capacidade de crer, serão resgatados da escuridão, aleluia, escuridão da morte, escuridão do pecado. Colossenses capítulo 1, versículo 3 diz: porque Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, aleluia. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 diz: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, aleluia. Que maravilha, meus irmãos, que maravilha, que alegria consoladora sabermos disso, sabermos que estamos incluídos num grande projeto redentor de Deus para os seus filhos, aleluia. Quão alentadora é essa revelação para nós, que nós pertencemos à descendência de Abraão sem sermos judeus, mas somente pelo fato de nós termos a mesma fé que ele teve, aleluia. Isso nos comove, isso deve nos comover, saber que desde os tempos mais longínquos, lá o Senhor já pensou em mim e em você, Deus já pensava em você, lá naquele tempo Ele já pensava em você. Aí Ele vai e nos enxerta na oliveira, né, como diz o texto de Romanos capítulo 11, versículos 17 e 20, vamos ler esse texto, Romanos 11, Ele nos enxerta na oliveira para nos frutificar, nós gentios. Romanos 11, capítulo 16, 17 ao 20, diz assim: se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, ou seja, que não dá fruto, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos, aqueles que foram cortados. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, ou pela falta de fé na promessa. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Aleluia. Meus irmãos, nós temos um dever, mediante a fé que nós recebemos de Deus. Devemos temer. Nós temos um dever mediante a fé que nós recebemos de Deus, do Deus que nos conectou à oliveira, quando éramos oliveira brava. Aqueles que recebem a seiva que vem da raiz, olha só, têm o dever de dar frutos. E por meio dos frutos, glorificar a si, mostrar como sou bom crente, não, glorificar o Senhor, aquele que nos chamou, aleluia. Saber que nós somos em Cristo, aleluia. Sendo Ele a personificação da promessa salvadora feita a Abraão. Cristo é a personificação da promessa feita a Abraão, meus irmãos. E sabermos que nós somos em Cristo é compreender que há um propósito para cada um de nós nesse mundo. Nós fomos conectados a um corpo.
cujo cabeça é Cristo. É parte do nosso dever exercer uma fé prática, frutífera, que serve aos propósitos do reino e obviamente exalta o nome do Senhor. É nosso dever. Quando estabeleceu uma aliança com Abraão, meus irmãos, somente pela fé, prometendo a ele e a seus descendentes a terra como herança, diz o texto, o Senhor já apontava para o reino universal que seria instituído por Cristo Jesus, e cuja plena consumação, você sabe, a plena consumação deste reino se dará na volta do Senhor, que seja breve, que seja logo. Enquanto aguardamos esse dia tão ansiado pela igreja, que sejamos fortalecidos, fortalecidos pela fé, porque pela fé nós somos fora da lei, glória a Deus por isso. Ou seja, nos alegramos por termos a lei, nos alegramos, porque temos uma lei que lança a luz sobre o nosso pecado, nos torna indesculpáveis diante de Deus, mas também nos regozijamos muito mais pela graça salvadora, que nos garante misericórdia, porque nós não conseguimos cumprir a lei, mas há um Deus gracioso que tem misericórdia, e esse mesmo Deus cumpre uma promessa sobre as nossas vidas, uma promessa de vida eterna, somente pela fé. Aleluia, que bênção. Herdeiros pela fé que nós somos. Daria até para ser esse texto, esse título aí, herdeiros pela fé, é o que nós somos. Nenhum mérito cabe a nós por isso, é somente graça e misericórdia. Nada vai nos separar, cantamos ainda agora, ainda há pouco, nada vai nos separar do seu amor eterno, que nos fez salvar, essa graça maravilhosa. Nenhum mérito nos cabe por isso, nada. Sejamos gratos, meus irmãos, nos alegremos nessa verdade. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a Deus a glória. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, louvamos o teu santo e bendito nome, Deus, te agradecemos por essa graça maravilhosa, porque tu nos escolhestes, ó Deus, em meio a um povo impuro, pecador, morto em pecado, Senhor. Mesmo sem fazermos parte do povo escolhido, Senhor, o povo de Israel, tu já nos via, já estavam nos teus planos eternos, ó Deus, para sermos herdeiros de Abraão e herdeiros da promessa, somente pela fé, somente por tu nos capacitar a crer naquilo que Abraão creu. Muito obrigado, Senhor, que nós possamos ter essa gratidão viva no nosso coração, mas que seja uma gratidão acompanhada de prática, Senhor, de obras que nos façam não merecedores porque não merecemos, mas que possamos, ó Deus, cumprir o nosso papel, possamos exercer o nosso chamado, cumprir o nosso propósito de sermos chamados por Ti, Senhor. Nos ajuda porque muitas vezes nos acomodamos, tripudiamos da Tua graça, sentamos, ó Deus, no nosso lugar de conforto e ali ficamos, e tempos passam e não frutificamos. Até quando, Senhor, vamos viver nessa inércia? Até quando ouviremos sermões, palavras atrás de palavras e não agiremos? Até quando, Senhor? Nós te pedimos porque vivemos num mundo complicado, vivemos em um país onde não cumprir as leis parece cultural. Infelizmente, Senhor, não fazermos nada da igreja também parece uma cultura maligna nas nossas vidas, mas que o Teu Espírito nos encha, Senhor. Levante gerações de obreiros apaixonados pelo Teu Evangelho. Levanta nesta igreja, Senhor, que se chama Base, obreiros apaixonados pelo Evangelho, apaixonados pelos irmãos, apaixonados por servir, por fazer parte do corpo, cumprindo o seu papel, Senhor, mesmo na fraqueza, se fortalecendo por estar servindo, Senhor, se fortalecendo por estar Te alegrando, Senhor.
que possamos buscar a satisfação do próximo na mesma medida que buscamos a nossa satisfação, porque muitas vezes, ó Deus, nós vemos em primeiro lugar, e o nosso próximo nem em segundo, nem em terceiro, nem em lugar nenhum está, porque estamos na igreja muitas vezes para a nossa satisfação. Nos ajuda, Senhor, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, que possamos olhar para Cristo, e a lição que o nosso Senhor nos deu na cruz, e a lição que o nosso Senhor nos deu como servo, é o que nós te pedimos, Senhor, durante toda essa jornada, que teremos refletindo sobre o livro de Romanos, Senhor, abre o nosso entendimento, mas não apenas para entendermos, mas para correspondermos àquilo que nós estamos ouvindo, Senhor, é o que nós te pedimos, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a vencer a nossa incredulidade, nos ajuda a vencer a nossa carnalidade, para a glória do teu nome, porque toda a obra, Senhor, é para exaltar o teu santo nome, e não uma igreja, e não a nós mesmos. Assim nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.